Paz do Senhor, irmãos e irmãs, nós estamos iniciando aqui mais uma escola bíblica, a lição de número 12, promessistas de mãos dadas, promessistas de mãos dadas. Logo já vamos iniciar o estudo, só aguardar alguns momentos para mais alguns irmãos adentrarem na live, né? Na rede, na transmissão. Nós temos por enquanto o irmão Amadeu e a Isabel Cunha, que está já conosco, e mais alguns irmãos que eu ainda não estou visualizando. Nós estamos um pouco atrasados com a nossa transmissão, porque houve uns problemas técnicos aqui, e nós não estávamos conseguindo transmitir pelo YouTube. Nós só estamos conseguindo transmitir nesse momento pelo Facebook, né? Houve algum problema no aplicativo de transmissão e nós não estávamos conseguindo, não conseguimos transmitir pelas duas redes sociais, né? Mudamos equipamento, mesmo assim não conseguimos. Então, por isso, nós estamos um pouquinho atrasados e a Escola Bíblica também terá um pouquinho mais, um pouquinho menos de tempo, né? Porque nós temos horários a cumprir, tá? Então, hoje nós estamos transmitindo a Escola Bíblica apenas pelo Facebook, tá? Posteriormente, ao vivo, apenas pelo Facebook. Posteriormente, estará disponível também no YouTube, mas já não ao vivo, mas gravada, tá? Então, a lição de hoje, promessistas de mãos dadas, né? A penúltima lição de Um Só Povo, estudo sobre a unidade cristã. Falando sobre a unidade cristã, não poderia deixar de falar sobre a unidade da Igreja Adventista da Promessa, ou os promessistas, né? Então, o que é que nos une, né? Qual é o ponto doutrinário, né? Quais são as doutrinas que nos unem? Quais são as nossas convicções? Então vamos trabalhar alguns temas hoje, rapidamente, né? Quando eu falo rapidamente, porque não teremos tempo para esgotar o assunto, para aprofundar muito o assunto. Se você tiver dúvida sobre qualquer um desses pontos, procure a igreja local, a igreja de Itapevi, onde você estiver, para se aprofundar. Então, lição, tema: promessistas de mãos dadas, tá? O objetivo dessa lição, como eu já estava falando desde o início, é apresentar as convicções bíblicas, né? Que estão na base da unidade denominacional da Igreja Adventista da Promessa. Quais as convicções doutrinárias com base bíblica que nos unem, né? Então, o texto base, nós estamos trabalhando em Atos capítulo 5, verso 38 ao 39, 2 versículos que diz assim: Agora vos digo, dai de mão a esses homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de Deus, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los. Então, o conselho de Gamaliel em relação aos discípulos, aos apóstolos em Jerusalém. Então, vamos um pouquinho da história da Igreja Adventista da Promessa. Então, ela é o resultado de uma oração pelo pastor João Augusto, né? Que nós nascemos lá no Nordeste brasileiro, no dia 24 de janeiro de 1932. Então, por isso, nós podemos nos considerar uma igreja de origem pentecostal, porque nasceu com o batismo do pastor João Augusto da Silveira, em 24 de janeiro de 1932, sendo uma igreja de origem pentecostal. E podemos dizer que somos a primeira igreja genuinamente pentecostal brasileira, tá certo? Ligado ao pentecostalismo clássico, não ao neo, né, mas ao clássico, né? Que teve sempre como as marcas dessa igreja a valorização do estudo da palavra de Deus, né?
Nós sempre valorizamos isso, né? Sabemos que não somos a única igreja de Deus na Terra, mas somos parte dessa igreja, somos parte do povo de Deus. E como denominação, nós temos as nossas convicções bíblicas, né? Que nos fazem ser promessistas, tá? Nossas convicções. Então vamos apresentar resumidamente essas convicções, tá certo? Então, primeiramente nós temos que ver, no avaliando o tema, o que é uma denominação, né? Uma associação, nós somos uma associação de igreja unidas por convicções bíblicas, é o que nós somos, né? Tá certo? Então, nós temos o nosso estilo, nossa liturgia, nosso sotaque, nossos cultos litúrgicos e etc., nossos ministérios e a nossa fé. Ou seja, um conjunto de crenças que professamos, pois essas crenças nós vamos dividir o estudo, né, em 3 tópicos, tá bom? 4 tópicos, tá bom? Vamos lá. O primeiro tópico que nós vamos tratar é sobre o que nós cremos sobre a salvação. Quais são aquilo que nós entendemos sobre a igreja, as nossas crenças sobre a igreja, as nossas crenças sobre a vida cristã e, por fim, as nossas crenças sobre o futuro, né? Sobre a volta de Jesus, qual será o futuro, tá? Então, nós vamos trabalhar esses 4 pontos aqui, dividindo mais ou menos, pegando os pontos doutrinários principais. Então, a primeira parte nós temos que trabalhar, eu nem vou poder citar os textos bíblicos aqui, por causa do tempo, mas nós vamos dar uma resumida aqui para os irmãos. Então, vamos lá assim, segundo cremos, qual que é a base da nossa salvação? Qual é a base que nós entendemos? O que é a base da salvação? E sobre se ela é conseguido com base naquilo que nós fazemos ou com base naquilo que Cristo nos fez. Tá certo? Aí nós temos aqui os textos bíblicos, né? Que é Atos 15:11, Efésios 2:8 e vamos estar lá no item 1 que eu vou fazer um comentário geral rapidamente, tá bom? O que nós entendemos por as nossas crenças sobre a salvação? Nós temos com o nosso lema que a Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e prática, não é a tradição, é a regra de fé, é a Bíblia Sagrada. Então, de acordo com ela, nós temos as nossas convicções sobre a salvação. Então, a salvação, qual que é o plano? A salvação é o plano redentivo que foi elaborado por Deus pela Trindade, né? Pela Trindade, para resgatar-nos dos efeitos do pecado. Então, qual que é a nossa convicção? Nós somos salvos pela graça tão somente. A única maneira de a graça de Deus, conforme Atos 11:15 e Efésios 2:8, tá? Então, nós não conseguimos, né? Nós não conseguimos pagar pela nossa salvação, não podemos ser salvos, nós não podemos ser salvos pelas nossas obras, pelo aquilo que nós fazemos, né? Mas sobre as obras nós vamos trabalhar um pouquinho quando nós vamos falar sobre a nossa vida cristã, tá certo? Então, aí nós temos a salvação pela graça, o chamado de Deus, a presciência de Deus, né? Dos eleitos que são conhecidos por Deus, que por meio da pregação do evangelho são chamados, né? E aí, por sermos chamados, nós depositamos sua fé em Jesus Cristo, aí nós somos regenerados, justificados, adotados, santificados e guardados por amor, e guardando os mandamentos por amor a Deus, né? Então, aí nós vamos trabalhar essa questão dos mandamentos ali na nossa crença sobre a nossa vida cristã. Então, nós cremos que a salvação é pela graça. A salvação é pela graça. Então, resumido, mais ou menos, é isso que nós cremos sobre a salvação, tá certo? Que a salvação é pela graça, pela obra de Cristo, conhecida pela presciência de Deus, nós somos chamados, regenerados, santificados pela obra de Deus. E para aprofundar esse assunto, procure a igreja e que nós possamos explicar
aprofundar um pouquinho mais esse tema, né? Sobre as nossas crenças, né? Em relação à igreja. O que nós cremos em relação à igreja? Tá certo? Igreja, nós cremos que é uma comunidade de discípulos de Jesus na missão, né? No mundo, em missão no mundo. E a missão da igreja existe para quê? Para que a igreja existe, né? A igreja, a comunidade de discípulos de Jesus, de servos de Jesus, formando o corpo de Cristo, a igreja que está em missão. E qual é essa missão? Adorar a Deus, anunciar o Salvador, equipar ou aparelhar os santos, que seria a questão de levá-los à maturidade, né? Amparar os necessitados e alimentar a esperança, né? A esperança na volta de Cristo, né? E nós cremos que o governo da igreja, através do presbitério, dos presbíteros, denominado bispo, né? Que são chamados para apacentar a igreja, E os diáconos também fazem parte, nós temos presbíteros e diáconos, os presbíteros para apacentar a igreja e os diáconos para servir na frente nas questões materiais e estruturais, conforme presbíteros, Atos 20, verso 28, diáconos, Filipenses 1, 1 Timóteo 3, 10 ao 13. Então, em relação às ordenanças, né, como falei assim, igreja, comunidade de discípulos em missão, adorar, proclamar, anunciar, aparelhar, equipar, cuidar. Temos presbíteros e diáconos e em relação às ordenanças, né? As ordenanças, nós temos 3 ordenanças, que seriam o batismo, o lava-pés e ceia. Se você não está acostumado com a palavra ordenança, seria aquilo que muitos chamam de sacramento, né? Mas aqui seria as ordenanças. Nós temos isso como ordenanças, que é o batismo, o lava-pés e a ceia, né? O batismo é a profissão pública de fé, né? Profissão pública de fé. Através do batismo, você vai ter um simbolismo, você vai estar declarando que você faz parte agora do corpo de Cristo, você faz parte dessa comunidade cristã que você está adentrando. No nosso caso, seria a Adventista da Promessa, tá certo? O batismo, né? Nós temos o batismo, que deve ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que tem 2 coisas. Confessar a fé em Jesus, tá certo? E nós cremos o quê? No lava-pés, que é uma cerimônia de humildade, assim como Jesus fez lá em João 13, verso 1 ao 15. Cerimônia de humildade, onde nós representa, né, simboliza ali toda a nossa humilhação e a própria humilhação do próprio Cristo, como ele nós praticamos isso. E a ceia do Senhor, né, a ceia que é um memorial da morte de Cristo, que anuncia a vinda dele também, com 2 componentes, né, que é o pão, que representa o corpo de Cristo, e o vinho, que representa o sangue. Então, quando participamos da ceia, como eu falei, o memorial é um memorial de anunciar a morte de Jesus até que ele venha, a morte de Cristo até que ele venha. E para a manutenção da igreja, nós acreditamos, segundo a palavra de Deus, como é a nossa única regra de fé e prática, as ofertas e os dízimos, né? São práticas, são mandamentos de Deus, bíblica, né? Então o dízimo é uma entrega voluntária. Tudo isso é de voluntariamente, né? O dízimo é uma entrega voluntária dos 10% das receitas. E antes mesmo da lei, né, mosaica existir, lá em Gênesis nós já vemos Abraão fazendo isso, né, e outros, né? E deve continuar, segundo Mateus 23, 23. E as ofertas, por sua vez, são contribuições feitas de modo voluntário, de acordo com as posses de cada um, né? Então, a oferta não tem um valor estipulado, já o dízimo sim. São essas questões assim que a igreja funciona, tá? Igreja, denominação, né? Uma comunidade de discípulos de Jesus, tá certo? Que está em uma missão de proclamar o Salvador, adorar, com presbíteros e diáconos, com
batismo, lava-pés e ceia, que é nossas ordenanças, tá? E a manutenção através das ofertas e dos dízimos. Em relação à nossa crença na vida cristã, como que a nossa vida deve ser desenvolvida e deve ser vivenciada hoje no mundo, né? Primeiramente, né, na vida cristã, a Igreja Adventista da Promessa, pela forma como nasceu, na questão do Espírito Santo, ela crê nos dons espirituais. Os dons espirituais são para hoje, os cristãos recebem os dons e têm que exercê-lo, né? Os dons espirituais é a maneira de nós vivemos a nossa vida cristã. E em segundo lugar, o batismo no Espírito Santo, que é uma capacitação com poder espiritual para podermos testemunhar e as suas evidências, línguas estranhas e etc. Né? E em terceiro lugar, em relação à vida cristã, na questão da abstinência, que seria a dieta bíblica, né? Conforme Deus deixou, né? Desde o início, a dieta, nós seguimos de acordo com as Escrituras. E, em quarto lugar, nós temos a vigência das leis, né? Da lei de Deus e a distinção entre a lei cerimonial e a lei cerimonial e a lei moral, né? Então, essa é a lei que nós acreditamos nós devemos viver de acordo com a lei de Deus, né? Não para ser salvo, mas porque somos salvos. Porque quando nós adentramos na comunidade de Deus, né, nós acreditamos que essa é a maneira que nós devemos viver. E, em quinto lugar, o dia de descanso, né? O sábado, o sábado, que é o dia de nós cessarmos os nossos afazeres, a nossa própria maneira de viver e dedicar esse dia exclusivamente ao nosso Deus. E em sexto lugar, nós buscamos desenvolver a sã doutrina, né? Que é a doutrina verdadeira que deve ser ensinada e defendida pelos cristãos, principalmente hoje, né? Quando fala sã doutrina, a doutrina verdadeira deve ser defendida, porque hoje, né, o mundo está de cabeça para baixo e muitas igrejas estão fazendo assim, ignorando os preceitos bíblicos e abrindo mão de valores, de doutrinas cristãs, como já Paulo já falava já naquele tempo das pessoas que ajuntarão doutores, né, pregadores, pastores, segundo as suas próprias convicções, né, ou opiniões. Em sétimo lugar, nós cremos na oração e na cura, né? Na oração nós podemos interceder uns pelos outros, buscar em Deus e que Deus ainda promove a cura, né, para as pessoas. E em oitavo lugar, nós ainda acreditamos que existe, segundo a Bíblia Sagrada, o casamento e a família. Casamento, família são valores cristãos, valores bíblicos que devem ser defendidos pela igreja, né? Casamento ser monogâmico entre um homem e uma mulher, heterossexual e exclusivo, né? E indissolúvel. Esses são os valores da igreja. Em nono lugar, cremos que devemos ser submissos às autoridades religiosas, né? Às autoridades religiosas e às civis. Nós não acreditamos na desobediência, né, de pessoas que vivem suas vidas conforme suas próprias convicções, não se submete a nenhuma autoridade, porque sabemos que as autoridades, elas são dadas por Deus. Enquanto elas não ofenderem a Deus, não proibirem você de servir a Deus, enquanto elas não se opuserem a Deus, não se opuserem que você sirva a Deus, você deve obedecê-la e não desobedecê-la só pelo o fato de querer ser desobediente, né? E em décimo lugar, né, nós cremos na morte de Jesus na quarta-feira, tá certo? E que Jesus cumpriu integralmente a sua predição de 3 dias e 3 noites no seio da terra, tá? E para os outros tópicos, né, os outros grupos de crenças que nós vamos falar, que é o quarto, é o que nós acreditamos sobre o futuro, a nossa parte escatológica, né? Nós acreditamos
que sobre os destinos dos mortos, né? Nós não cremos num estado intermediário, que as pessoas vão ficar lá num limbo aguardando, né? Nós não acreditamos nisso. E por isso nós também não acreditamos na imortalidade da alma. E em segundo lugar, nós cremos na segunda vinda de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo voltará novamente à Terra, tá certo? Nós não sabemos quando será, mas sabemos que a sua vinda é certa, né? Os sinais serão apresentados, mas Jesus falou que somente o Pai sabia, mas nós devemos estar de olho, né? Prestando atenção nos princípios das dores, né? E em terceiro lugar, nós acreditamos o quê? Na ressurreição, a primeira e segunda ressurreição e o milênio. Que quando Cristo voltar, os injustos e os mortos continuarão mortos, mas os que estarão, os vivos, né, e os salvos serão levados para junto de Deus. Os justos mortos ressuscitarão, na primeira ressurreição, mas os injustos somente na segunda ressurreição. Os vivos que estarão vivos serão transformados, tá bom? Essa é a nossa convicção. E depois do milênio, haverá realmente o juízo final. Essas são, resumidamente, os 4 tópicos que compõem o corpo doutrinário daquilo que nós acreditamos como a palavra de Deus, como a ordem de Deus para nós vivermos, como as nossas crenças sobre a salvação, as nossas crenças sobre a igreja, as nossas crenças sobre a vida cristã e as nossas crenças sobre o futuro, tá certo? Agora, como é que nós podemos colocar isso em nossa vida como uma unidade cristã, uma unidade da Igreja Adventista da Promessa? Então vamos lá, de mãos dadas, que é o tema, valorizemos nossas convicções bíblicas com humildade, tá certo? Tem aqui, aí é para cada um fazer uma autoavaliação e verificar como está o seu coração, como estão as suas convicções. Você acredita que devemos valorizar nossas crenças? E aí, você acredita nisso? Qual é o valor que você dá para as suas crenças? Então, por que é importante que isso seja feito com humildade, né? Porque às vezes as pessoas elas não têm humildade para aprender. Ela não valoriza, mas porque ela também não aprendeu. Não busca aprender, não busca se submeter, não busca aprender mais e mais a palavra de Deus. Ela tem uma superficialidade numa crença ou não se importa também em doutrinas, em crenças. Ela pertence à igreja, está na igreja, mas está totalmente solta. Porque não tem convicção nenhuma sobre quem é Deus, o que é o homem, o que é o ser humano, o que foi a queda, o que foi a salvação, como o cristão deve viver. Ele vai lá, faz as orações como fosse qualquer outra divindade, mas não tem nenhuma uma crença forte, né? Nenhuma doutrina forte que possa dar subsídio para sustentar a fé e a crença nele, tá certo? E depois, nós de mãos dadas, nós devemos defender nossas convicções bíblicas com zelo. Como eu falei na primeira, nós devemos valorizar a crença buscando nos aprofundar. E aceitar que nós devemos aprender com outras pessoas, né? Com pessoas que sabem mais. Então, você deve valorizar aprendendo. E depois você deve, de mãos dadas com os outros irmãos, né? Defender. Mas você só pode defender aquilo que você conhece com profundidade, né? Então, qual que é o desafio que temos para defender a profissão de fé que abraçamos? Qual o desafio? Primeiro, se aprofundar. Vá na Bíblia, confirmar, seja como um daqueles lá da igreja de Atos, lá que examinavam as escrituras para saber se era assim mesmo. Então, o primeiro desafio é você vencer a nossa preguiça intelectual, bíblica, né? De ler a palavra de Deus, de
procurar aprofundar, procurar conhecer. Primeiramente, a nossa preguiça intelectual, a nossa preguiça de ler a palavra de Deus, de procurar se aprofundar. Hoje, às vezes, como falei na questão anterior, a pessoa vai para a igreja para receber bênção, mas não procura se aprofundar, não tem interesse nenhum em saber sobre o fundamento daquela crença, quais são os textos bíblicos que fundamentam aquela crença. Então, isso deve ser feito com zelo. Quando fala assim com zelo, quer dizer assim, você deve fazer com amor, né? E não superficialmente, mas com profundidade, se doando realmente para isso, né? As pessoas devem se doar, né? Buscar, não leia apenas superficialmente um texto, né? Separado do contexto, sem nenhum zelo e falar, tá bom, tá? Isso, qualquer coisinha, como algumas pessoas acham, uma besteirinha ali tá bom. As pessoas hoje, a preguiça mental, intelectual, preguiça de ler é tremenda na vida das pessoas. Então, chegamos então ao final, o desafio. Qual que é o desafio? Qual que é o livro de fé da Igreja Adventista da Promessa? Você conhece? Então, o desafio aqui de fé, o desafio dessa semana é você, primeiramente, pegar o doutrinal e olhar no índice do livro, lá no sumário, ou no livrinho A Fé que Professamos, e ver os pontos doutrinários, os pontos que a igreja tem. Se você consegue compreender todos, você está conseguindo compreender todos, você entende todos, qual é aquele que lhe falta convicção? Para você fazer o quê? Você vai lá, se você tiver em todos, vai demorar mais tempo. Mas se for um, dois, procurar o pastor, procurar um irmão mais experiente, como eu falei nas questões anteriores, e peça a Deus, né, para lhe dar entendimento, para que você possa crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Essas são as nossas recomendações hoje nessa lição promessista de mãos dadas, né, o estudo sobre a unidade cristã. Lembre-se o tema, ó, 4 tópicos: crença sobre a salvação, crença sobre a igreja, o que você entende sobre salvação, o que você entende sobre a igreja, o que você entende sobre a vida cristã e o que você entende sobre o futuro, sobre a vida futura, tá? Guarda isso no seu coração, procure se aprofundar. Isso não é pouca coisa, não é coisa para você deixar de lado, é coisas que vai contribuir para o seu crescimento espiritual, vai contribuir para que você seja um cristão melhor, um cristão que vai proclamar melhor a palavra de Deus, vai levar as pessoas a mensagem de Deus, vai adorar melhor, vai ensinar outros irmãos a adorar melhor, vai proclamar a palavra, vai ajudar os necessitados, vai contribuir com a igreja, com as suas ofertas, seus dízimos, sem omissão, né? Sem por falta de entendimento, mas você vai colocar isso, o seu coração, para entender qual é o seu papel dentro da igreja e e buscar ter essa unidade na igreja, tá bom? Então, para terminar aqui, só alguns avisos, né? Que a série de lições está terminando. Então, a próxima série de lições que está iniciando, já anunciei algum tempo aqui. Então, quem deseja adquirir, né, o material da próxima lição, entre em contato aqui pelo Facebook, né? Pode deixar uma mensagem ali, né, no Facebook, tá certo? Via inbox aqui no Facebook. A lição de um trimestre, né, que são de 3 meses, apenas R$12, tá? E o tema é Respostas Bíblicas a Perguntas Difíceis, tá? Respostas Bíblicas a perguntas difíceis. Talvez não todas as perguntas que você tem difíceis aí, mas pelo menos uma boa quantidade de perguntas bíblicas que são difíceis, né? Perguntas difíceis, a palavra de Deus vai estar respondendo para você, tá bom? Às 11 horas nós vamos nos encontrar novamente numa live lá na igreja ou pessoalmente para os irmãos que vão estar lá, e estaremos trabalhando hoje a questão ainda dentro de missões, né? Uma igreja missional lá na igreja às 11 horas, tá bom? Fique com Deus.